Navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro podem render mais sanções e mais problemas diplomáticos do que nós avisamos antes. Pois é, agora o senador Ted Cruz, no dia de ontem, se pronunciou exigindo sanções imediatas ao Brasil e hoje nós tivemos uma nota duríssima que partiu de Israel contra o Brasil. Afinal de contas, não é novidade para ninguém que o Irã é um país que apoia certas práticas nada republicanas e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Então, se você está chegando por aqui, por acaso, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você puder, deixa o like logo agora no início do vídeo, que é super importante para o canal. Compartilha, valer, vai na sua rede social, Telegram, Zap, Facebook, Instagram, Twitter, chama todo mundo, porque hoje sim nós podemos dizer que o Brasil se tornou um pária diplomático ao se unir oficialmente com um país que promove, incentiva o narcoterrorismo pelo mundo inteiro. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o compartilhamento de tela. Eu trago uma menção do Leonardo Coutinho, que fez uma matéria na Gazeta do Povo, muito importante, dizendo o seguinte: olha, ainda em 16 de janeiro, os americanos enviaram à América Latina um avião especializado em identificar atividade nuclear. Vocês lembram? Eu dei a notícia aqui. O WC-135W Constant Phoenix, seguindo o mesmo plano de navegação dos navios iranianos. Então, aqueles aviões que vieram ali tentando mapear alguma emanação de energia nuclear ou radioatividade, aqueles aviões, aqueles aeroplanos, eles estavam seguindo o mesmo roteiro do navio iraniano. Registro dos níveis naturais de radiação de parte da América do Sul pode ser a razão de os iranianos terem mudado o calendário e secretamente ajustado seus planos para atrasar a viagem. Caso os seus navios estivessem transportando material radioativo ou armas para testes offshore, possivelmente na Venezuela, entrando pelo Brasil, os Estados Unidos poderiam identificar as anomalias na atmosfera em comparação com o padrão medido na região de forma preventiva. Há uma ligação estreita, pessoal, entre o narco-regime totalitário venezuelano e a ditadura dos ayatolás, da mesma forma que o PT continua sendo aliado da Venezuela de primeira hora, tá? Logo, não é por nada que o senador Ted Cruz está tratando a ancoragem dos navios como uma ameaça direta à segurança dos americanos. Não, para tudo. Vocês têm noção do que está acontecendo no Brasil sob a batuta de Luiz Inácio Lula da Silva? O senador Ted Cruz e, obviamente, que toda a comunidade americana tratará este assunto como uma ameaça direta à segurança dos americanos. Por quê? Nós já conversamos aqui algumas vezes a respeito da América do Sul ser o quintal da América do Norte. Já falamos sobre isso debaixo de muitos aspectos, né? Mas o principal neste caso é que, meu amigo, daqui da Venezuela, um míssil meia-boca atinge o território americano, norte-americano. Do Irã fica mais difícil, vai ter que ter um míssil de longo alcance, muito investimento, e certamente as defesas americanas dariam conta desse míssil antes dele chegar na metade da rota. Então, seria assim, mais ou menos, que uma tentativa esdrúxula e ineficaz. Mas aqui da Venezuela ou aqui de alguma fronteira nossa, seria perfeitamente possível atingir o grande Satã do Ocidente, porque o Irã trata a América do Norte exatamente assim, seria muito fácil de conseguir atingir. Portanto, se toda a ação que os Estados Unidos têm implementado para garantir a segurança dos cidadãos americanos está sendo rechaçada, está sendo frustrada por causa de ações do nosso presidente com nações narcoterroristas, é óbvio que o Brasil vai pagar a conta e vai pagar de forma bem ruim. Vamos voltar aqui para o texto, que ele continua dizendo o seguinte, ó. Aqui aspas para o Ted Cruz, tá? Perdão.
Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, onde aportaram agora corre o risco de sofrer sanções incapacitantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhe prestaram serviços ou aceitaram pagamentos, e também todas as empresas estrangeiras que tiverem envolvimento com o porto ou essas empresas brasileiras no futuro. Gente, olha, não é mole, não. Ele ainda finalizou dizendo o seguinte: imponha sanções relevantes, reavalie a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos e reexamine se o Brasil está adotando medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo americano não o fizer, o Congresso americano deverá forçá-lo a fazê-lo. E aí volta o Leonardo Coutinho fazendo suas apreciações a respeito desse grande imbróglio. Agora sim nós somos um pária internacional. Não acredito que o governo Biden venha impor sanções ao Brasil por conta desse episódio. Mas caso o nível de cooperação com ditaduras declaradamente inimigas dos Estados Unidos, como Irã e Venezuela, aumente, é algo que pode acontecer em médio prazo, eu acredito, em curtíssimo prazo, tá? É interessante para o Brasil comprar briga com os Estados Unidos em defesa de estados promotores de terrorismo, que ainda por cima tem pouco ou nada a oferecer em termos de relações comerciais com o Brasil? O Leonardo Coutinho pergunta: isso faz sentido? O Brasil determinar aí quase que uma derrocada com um parceiro tão importante como é a América do Norte, tanto comercialmente, quanto diplomaticamente, quanto por parceria de segredos militares. Vocês sabem aí que a nossa base de Alcântara, né, foi devidamente copartida, né, com os Estados Unidos na gestão de Jair Messias Bolsonaro. E o que o Irã nos oferece? Nada, a não ser que a gente esteja tratando de um ativo que funcione mais no comércio profundo. Aí seriam outros interesses, né? Mas nada que seja pelo menos oficial, preto no branco. E a Venezuela, o que nos oferece? Nós vamos mesmo colocar em risco uma das nossas parcerias mais fortes de comércio, justamente no momento onde a terceira festinha mundial está se desenhando, segundo nossas análises? Pensem aí e me digam o que vocês acham. Uma outra notícia que eu quero compartilhar com vocês é sobre a declaração crítica de Israel em relação ao Brasil, que emitiu uma nota e disse que a atitude do governo brasileiro em permitir a ancoragem, né, a atracagem desses navios de guerra iranianos no Brasil é, no mínimo, lamentável, tá? O Brasil deveria chamar o regime iraniano pelo que realmente é, uma entidade terrorista. E sim, se temos um ex-terrorista, ex-condenado, ex-presidiário, ex-tudo na cadeira da presidência, com quem vocês acham que o nosso país se relacionará diplomaticamente? Está aqui, ó, entidade terrorista. Vamos ver a matéria da Revista Oeste, que diz que, em nota divulgada hoje, dia 2 de março, o governo de Israel classificou a autorização do governo brasileiro para a ancoragem de navios de guerra do Irã no Rio de Janeiro como perigosa e lamentável. O governo israelense sugeriu que o governo do presidente Lula recue em sua decisão, declarando que não é tarde demais para ordenar que os navios deixem o porto. No último domingo, a Marinha do Brasil, né, permitiu a ancoragem dos 2 navios de guerra e as embarcações receberam permissão para ancorar ali no Rio de Janeiro. Expedida pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Hayat, a nota pede que o Brasil siga os passos dados pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e chame o regime iraniano pelo que realmente o regime iraniano é, uma entidade terrorista. Está aqui, ó. Impressionante. Aí, quando você vai no DuckDuckGo, porque o Google tá uma desgraça, tá, gente? Ou derrota. O Google daqui para frente é só para trás mesmo. Quando você vai no DuckDuckGo e digita navios iranianos no Brasil, você encontra um monte de referências, um monte de matérias, de veículos internacionais de grande, médio e pequeno porte, falando sobre a ação nada republicana e nada segura do Brasil.
Posso compartilhar aqui com vocês do US News. Olha só. Está aqui, ó. Brasil permite que 2 navios de guerra iranianos atraquem no Rio, apesar da pressão dos Estados Unidos. Tem outra matéria aqui, ó. Tasnim News. Olha aqui, deixa eu dar uma traduzida para vocês acompanharem comigo. Brasil permite a entrada de navios de guerra iranianos. Teherã, o governo brasileiro permitiu que uma flotilha de navios da Marinha iraniana atracasse o Rio de Janeiro, desafiando as pressões dos Estados Unidos. Isso aqui é fonte iraniana, tá? E a gente tem mais aqui o Mercopress também comentando sobre isso. É um portal forte na área econômica internacional, todo mundo falando, né? Da nenhuma diplomacia e nenhum juízo do atual presidente brasileiro. Bom, eu queria saber a sua opinião. Quando eu fiz esse anúncio ontem à noite, lá naquela outra rede do vídeo curtinho, TecTec, que é vigiada pela China, teve muito comentário ali na minha página que você acredita nisso, você acredita em sanção e tal. Mas, gente, sanção não é aplicada imediatamente, a não ser em casos de guerra, como foi o caso da Rússia contra a Ucrânia. Sanção ela é estudada, ela é debatida, tem muita sentada de mesa para conversa, para reunião, para pleitos, estabelecer termos, pontuar quais foram os limites ultrapassados pela nação que está ali em vias de ser sancionada e tal. Não é uma coisa para agora, mas, gente, muito para além, mas para além mesmo de simples sanções, eu queria saber o que esses navios estão fazendo em águas e terras brasileiras. Nós não temos relação comercial com o Irã. É um país sancionado, os navios são sancionados. Qualquer reunião, qualquer comunicação, qualquer parceria atrai a sanção do Irã para o próprio Brasil. E isso é o que temos para hoje na fila do pão. Deixa aí a sua opinião, sua maneira nos termos para a gente continuar mantendo o canal aqui. E vou pedir a você para compartilhar, para deixar a sua curtida. E se você gosta do meu trabalho, pode e deseja, não se exima de nos apoiar financeiramente. Aqui está o Pix, você pode fazer isso com qualquer valor. Aqui na descrição tem o PayPal e tem a conta para, caso você deseje fazer transferências bancárias e não tenha aderido ainda ao Pix. Qualquer valor é muito bem-vindo. E eu espero vocês aqui às 21h30, onde falaremos sobre outros detalhes da política brasileira. A coisa está feia, viu? Posso adiantar a vocês que nós tivemos um monte de gente que foi solta, permitida a liberdade pelo ditador da Alexandrina, a vulga República das Banânias, e outras cositas mais que aconteceram, que, apesar dessa soltura ter sido uma excelente notícia, ainda permanecem presos pessoas que nem no local do suposto crime, invasão e depredação estavam. Eu conto com vocês e vocês podem contar comigo. Até mais tarde.